E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e dessa vez é um vídeo diferente, é um vídeo que eu tava querendo trazer há séculos aqui, só que eu tava sem tempo para chegar a gravar. Eu vim dar minha opinião sobre um filme que eu assisti recentemente, né? Como a gente sabe, em setembro aqui no Brasil, né? Acho que todo mundo é do Brasil que assiste esse canal, não é possível. A gente comemora 7 de setembro, né? Independente e tudo mais. Lançaram um filme, né? A Viagem de Pedro, né? Aí, fazendo referência à figura de Dom Pedro indo para Portugal combater o seu irmão Miguel lá, né? Porque ele tinha dado um golpe e tudo mais. Ele meio que pegou o trono lá da sobrinha. Então, tava lançando esse filme aí. Eu falei, mano, acho que eu vou assistir, né? Me interessei, mas eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Podemos dizer que isso aqui é um quadro novo, de novo, mais um quadro estreando aí, um atrás do outro. E nesse quadro eu vou comentar alguns filmes assim, com uma pegada histórica e tudo mais. Então eu tô querendo trazer isso há muito tempo, desde a época que eu fiz um trabalho no primeiro período sobre o filme Rock, onde tem questão da Guerra Fria. Então eu falei, cara, acho que é uma boa essa pegada de levar esse tipo de conteúdo lá pro canal. Então eu escolhi, já que eu assisti esse filme recentemente, eu falei, pô, já tá fresco na minha cabeça, eu vou fazer essa análise aí com vocês. Então assim, eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá! Cara, assim, né, a Viagem de Pedro, né, ele foi lançado, esse filme foi lançado no dia 1º de setembro. Eu nem sabia que ia ter filme de Dom Pedro e tudo mais, e eu fiquei sabendo vendo um vídeo, tava vendo um vídeo no YouTube aqui, pô, não era nada relacionado à história, nada, era coisa de futebol, se não me engano. E tem aquelas propagandas ridículas, né, que o YouTube botou, pra mim atrapalha demais essas propagandas, mas nessa vez foi útil, porque eu vi ali o trailer, eu falei, cara, filme do Dom Pedro. Aí eu fui, vi o trailer da propaganda e fui pesquisar de novo o trailer lá e eu vi, falei, mano, sinistro, né? Pô, o trailer sensacional. Pra você que não viu, pesquisa aí. A Viagem de Pedro, vai aparecer o trailer. Pô, sensacional. Falei, cara, acho que eu vou assistir. E dali em diante, acho que tava mais ou menos ali no dia 25 de agosto, por aí. Dali em diante, comecei a perturbar minha mãe. Falei, mãe, a gente tem que assistir, a gente tem que assistir. A gente tem que assistir, a gente tem que assistir. E, ok, estreou dia 1º de setembro, já tava com vou assistir o filme. Só que não era para todos os cinemas aqui do Rio de Janeiro, era cinemas específicos. E, cara, ele passou no Cinemark, eu acho, se eu não me engano o nome do cinema. E só tem Cinemark lá na Barra da Tijuca. Eu moro em São João de Meriti, eu tenho que ir pra Barra da Tijuca. A problemática já começou aí, né? Já começou aí. A gente foi e tudo mais, a gente foi lá assistir, minha mãe já, tipo, chateada que era longe e falou, olha só, o cinema é com você, minha entrada você que vai pagar. Eu falei, ok, vamos lá, vai valer a pena. Eu fui, tipo, super confiante, por quê? Como era relacionado à viagem dele, a gente quase não tem, assim, relatos do que aconteceu nessa viagem, da chegada dele em Portugal, como é que foi. A gente só sabe que ele saiu daqui com a sua filha, né? Ele tinha mandado a filha pra lá pra poder ser rainha. Só que o tio lá, o Miguel, né, ele pega o trono da garota e manda a garota de volta pra cá. A galera viu a corte portuguesa chegando aqui de novo, ficou pirada, achou que ia virar colônia de novo. E o Dom Pedro falou assim, cara, já que eu fiz merda aqui, a galera tá me odiando, eu vou pra Portugal resolver essa parada. E foi basicamente isso que ele fez. Ele pegou o navio lá com a filha dele e meteu o pé pra Portugal. Só que a gente só tem essa parte, assim, Dom Pedro embarcou, chegou em Portugal, juntou a galera lá, a Batalha do Porto, e ele foi vitorioso e devolveu o trono pra sua filha e depois aí morreu. Eu só sei disso. Eu, pelo menos, a história foi apresentada desse jeito aqui. Pra mim, eu falei, pô, acho que bacana, cara, bacana. Eu vou saber de fato o que aconteceu nessa viagem, pô. Quero saber o que aconteceu, como é que foi lá em Portugal. Eu já fui com isso na cabeça e achando que ia ter um pouquinho da guerra, sabe? Ele chegando lá, combateu um irmão e pá, e pei, não teve nada disso. É isso aí, não teve nada disso. Do que eu esperava, achava que era a parada mais histórica. De história mesmo, cara, se teve 10% do filme, foi muito. Sinceramente, foi muito. O filme começou assim... Eu vou contar o filme mesmo, acho que quase ninguém assistiu, então dane-se. Vou contar. Cara, o filme ele começa assim, dá a entender que a Leopoldina, meio que falando ali, tá mostrando a estátua de Napoleão e ela falando que, pô, as galera que fez grandes feitos e tudo mais, acabou virando uma estátua numa praça pra ser admirada por quem e por quê, pra quê. Entendeu? Tipo, mano, você virou uma estátua pra galera, pro pombo que tá na tua cabeça, tá ligado? Foi mais ou menos isso. Essa estátua, ele tava, depois que aconteceu essa narração, né?
Não é em português, não sei qual é a língua que tava falando, não sei se era francês, não sei. Sei que o filme tinha essa parada do inglês, do português, do francês em alguns momentos, assim. Eu achei muito bacana isso, ponto positivo. E ele tava ali mostrando essa estátua, né, o Dom Pedro I, mostrando pro Dom Pedro II. E ali ele fala que ele era fã de Napoleão e tudo mais, né? Foi assim que praticamente a família real veio aparecer aqui no Rio de Janeiro, né? Fugindo Napoleão. Então ele vai e fala com o Dom Pedro e ali ele meio que faz uma despedida, sabe? Dá um beijinho na cabeça do garoto e mete o pé. Isso já corta pra ele no navio, embarcando as coisas, né? Tipo, piano, tudo tava entrando no navio, tudo. Só que a galera descobriu que era o Dom Pedro que tava no navio. Aí começou a xingar, falando que ele era um traidor, que era pra ele meter o pé do Brasil, isso, aquilo, outro, ele escutando tudo e ficando tipo, mano, realmente estou muito odiada aqui no Brasil, né, mano? Acho que eu tô fazendo a coisa certa metendo o pé. Nesse navio, né, junto com ele tava a filha. E a galera falou, poxa, bota a garota em outro barco aí, pra ir na frente logo, até pra uma proteção dela, caso, sei lá, né, aconteça que alguma coisa com o navio do senhor, né, proteger a rainha, né, a futura rainha de Portugal. Aí ele foi, se despediu da garota, a garota não queria ir não, tava com medo. Mas aí ele foi, começou a brincar com ela, convencê-la, e a garota embarcou. Aí ele ficou lá meio com o coração na mão, né? Óbvio, pai e mãe, vai ver o seu filho lá no oceano, lá dando tchau lá de longe. Já começou com essas problemáticas, né? E aí ele tava lá com a segunda imperatriz, né? A Amélia e tudo mais. E ele tava, tipo... Ele que não tava muito bom. Ele não tava muito certo da cabeça já. E ali, cara, em diante, a viagem começa a se desenrolar. Ele já tava meio perturbado da cabeça com essa situação, tava meio triste, né? Ele ficou, tipo, conforme o navio foi andando, ele foi olhando aqui pra costa, né? Do Brasil e meio que, tipo assim, nunca mais eu vou voltar aqui, né? Nunca mais eu vou ser, talvez, adorado e tudo mais, né? Como um homem de grande feito. Que tinha feito merda, né? A gente sabe disso. Ele fica muito triste. E, cara, nesse meio tempo ele conhece um cara lá, né? Ele era cozinheiro do navio e ele meio que jogava búzios e tudo mais. E o Dom Pedro, né, ali, o cara ficava meio que evitando o Dom Pedro e tudo mais. E o Dom Pedro ia lá insistir, falar com o cara. Aí, ok, o cara decide falar com ele, joga lá um búziozinho pro Dom Pedro e fala que tinha alguém, a morte estava rondando ele e que alguém, né, que amava muito ele, tava esperando ele, né? Tava querendo chamar ele pra morte também, que seria a Leopoldina, tá ligado? Acredito eu que pelo menos isso o filme não tem errado, né? Acredito eu que o Dom Pedro ficou muito perturbado com a questão da morte da Leopoldina, né? Da forma que foi e por culpa dele também, dessa situação da morte dela, né? Só agravou. Eu acho que ele ficou meio perturbado de fato. No filme mostra muito isso, essa perturbação dele com a Leopoldina, tá ligado? O tempo todo ele vai ao passado e fica lá encontrando a Leopoldina e tudo mais. Mostra a cena dele brigando com ela, jogando ela no chão lá e... Cara, coisa de louco. Então ele sempre fica voltando ao passado. Sempre fica. Lembrando da Domitila, da relação que eles tinham e tudo mais. Ele sempre vai pro passado. Sempre. É o tempo todo isso, basicamente, o filme, né? E além disso, é basicamente o filme todo o povo zoando ele por conta da sua doença, né? Porque ele queria muito dar filhos pra nova imperatriz, né? A Amélia, e ele não tava conseguindo. E o médico ia lá e falava, pô, eu não sei o que tu tem. E o Dom Pedro tava ficando, tipo, chateado. E a galera soube, né, dessa doença dele. E começou a zoar ele. E ele tava, tipo, preocupado, né? Já tinha essa questão da perturbação dele do passado. Juntou com a doença. Juntou também com a questão de ter que ir pra Portugal, defender o trono da sua filha e combater o seu irmão. Já era, o homem ficou maluco. E esse tempo todo, há esse diálogo, assim, dele com o passado, falando com o irmão também. E o irmão fala que ele é odiado na terra que ele libertou e é odiado em Portugal porque os portugueses viram ele, né, como um traidor, porque o pai deixou ele aqui para defender os interesses de Portugal e não separar, né, o Brasil de Portugal. Então, tipo assim, ele era odiado aqui no Brasil, odiado em Portugal. Ele tava voltando para Portugal para tentar arrumar alguma coisa aí. Então era sempre o tempo todo com esse diálogo e ele lembrando do passado com o irmão, com a mãe, com o pai, eles vindo pro Brasil. Cara, coisa de louco, sério mesmo. Uns 20 minutos de filme que eu me perguntei, gente, eu paguei pra assistir isso aqui, porque, cara, não tinha nada histórico. Eu fui com uma perspectiva, e essa perspectiva foi totalmente jogada no lixo, não tinha nada histórico. Depois desse cara jogar o bus lá, eu não tô falando uma ordem cronológica, eu tô falando as coisas que eu tô lembrando.
Depois que o cara joga os búzios lá, ele vê que a Leopoldina tá tentando ele lá, tentando pegar ele de qualquer jeito pra morte e tudo mais. E ele decide fazer um trabalho, né, pra mandar a alma da Leopoldina descansar longe dele, né. Dom Pedro vai, topa, paga lá o cara, ele faz um trabalho lá, tipo uma limpeza, se eu não me engano. E, cara, eu achei a parte mais sinistra, mano, sinistra pra mim, eu fiquei com medo real, tá ligado? Uma mulher de branco correndo no navio, cara, nesse meio tempo tava acontecendo uma tempestade, tá ligado? E aí a Leopoldina correndo no convés do navio e Dom Pedro indo atrás dela, Leopoldina vem aqui e Leopoldina sangrando em cima da cama. E, cara, uma coisa de louco, e ela correndo pra pular no mar e Dom Pedro indo pular atrás dela, gente. Os maridos segurando o Dom Pedro pra não pular. Aí eu fiquei, gente, será que isso é delírio? Será que isso é real? É o que na cabeça dele? É papo de doido. Aí ele tava meio que lembrando, né? Ali da Domitila, que ele foi levar a Domitila pra morar lá em São Cristóvão, lá na casa deles, lá, como dama de companhia, já que a princesa não tinha, assim, não vamos dizer que não tinha, né? Porque no filme não fala que ela não tem. Então ele vai levar pra meio que ajudar. Mas, gente, essa ajuda mais atrapalhou do que ajudou, né? Porque ele levou a amante pra morar junto com a atual, tá ligado? Então, tipo, ficou uma coisa assim, ainda levou os filhos. E mostra muito essa questão da Domitila chegando junto com o Dom Pedro e a Leopoldina esperando na porta, e quando soube quem era, voltou. Tipo, meio que entrou, tipo assim, deixa essa mulher aí. E com a questão dos filhos, ele tava mais assim, mais amoroso com a filha da Domitila, né, que ele teve com ela, do que com a própria menina mais velha, né, que iria se tornar rainha. Então o filme mostra muito isso, e acredito que tenha acontecido de fato. Teve isso, e a Leopoldina sempre, assim, triste com aquela situação toda. E também mostra a José Bonifácio, né, falando com ele pra deixar de maluquice, largar a Domitila, e ele falou que não, mano. Quem era ele pra estar falando alguma coisa de Domitila, que era pra largar a Domitila, tá ligado? E mostra também uma coisa muito importante, que a Domitila assumiu um papel político muito importante, cara. Ela não tava ali só de amante, não, porque era meio que uma corte, assim, paralela com a oficial, sabe? Então a galera negociava com ela pra poder falar com o Dom Pedro. E o Dom Pedro, como ela era a favorita, né, acatava muitas coisas. Então mostra muito essa questão, assim, desse passado do Dom Pedro meio perturbador, sabe? Mostra todo momento, depois ele expulsando ela de casa, que ele precisava se casar de novo e tudo mais. E ali meio que se rompe essa relação da Domitila com ele quando ele precisa se casar novamente com a Amélia, né? Dá a entender que acabou. Né? Assim, mostra uma figura de Dom Pedro muito frágil, muito perturbadora. Muito sensível. Assim, uma hora ali que eu não sabia o que era delírio da cabeça dele, o que era pensamento dele, o que era verdade ali no plano real, assim, do filme. Entendeu? Meio que se misturou muito essas dimensões, sabe? Eu fiquei confusa na hora. Eu falei, gente, o que eu tô assistindo? Eu não sei se é maluquice dele, se é real, sei lá, se é sonho, sabe? E dá a entender que era, tipo, sonho, porque tem uma hora que passa dessas partes perturbadoras, assim, ele acorda e ele decide meio que tentar de novo ter filhos e tudo mais, que ele tava tentando a viagem toda, só que não tava conseguindo, e aquilo tava perturbando ele demais também. E ele tenta, depois dessa maluquice toda de tempestade e tentando expulsar a Leopoldina e Domitila e filho e doença, chega até ali Portugal, vamos dizer assim, chegou à Europa, né? A galera fala que avistou a terra e tudo mais, e ele chega, ele desembarca, ele e a Imperatriz, e mostra assim, olha só, ao final do filme, mostra ele subindo assim uma montanha, e a Leopoldina falando, narrando de novo, assim como no início do filme, narrando que depois daquilo ali, depois dessa subida, ele venceu a guerra, devolveu o trono para sua filha e morreu. Virou uma estátua lá. Simples assim. A luz do cinema acendeu. E eu olhei pra minha mãe, eu falei, cara, o que é isso que a gente acabou de assistir? O que é isso? O que é isso, tá ligado? Assim, a sala de cinema não tava muito cheia, se tinha, sei lá, umas 15 pessoas era muito. Eu fui porque, como estudante de história, eu queria saber, assim, de fato, o que queria acontecer. Eu já sabia que, é filme, né, igual novela, vai ter algumas coisas que, a galera vai inventar, né, pra poder encher linguiça e tudo mais. Só que, cara, encher a linguiça é demais. Demais, irmão, demais. Sabe o que é demais? É demais.
E eu falei assim, mas o que a gente assistiu? Ainda bem que foi R$ 34, né? Ainda bem, porque se eu pagasse mais do que isso, eu ia ficar muito chateada. E eu fiquei ali sentada alguns minutos e eu e minha mãe começava a rir, tipo assim, mano, o que é isso? Eu tenho até hoje essa pergunta, o que é isso? Que filme era aquele que a gente assistiu, sabe? Fiquei muito decepcionada. Nossa, muito decepcionada. 1h30 pra ir pra voltar da Barra da Tijuca pra assistir um filme que eu não entendi absolutamente nada. Nada, não entendi nada, irmão. Nada. Eu só sei que, tipo assim, era o Cauã Raymond, né, que tava fazendo o papel principal de Dom Pedro, o resto da galera não conhecia, não. Só ele, assim, de ator famosinho global, né. Então eu falei, pô, o Cauã, mano, pô, show de bola, né, o maluco deve arrasar. Realmente, arrasou no papel de Dom Pedro, arrasou. Isso aí eu não posso falar que tá uma merda, né. Não, atores, né, em si, bem, tipo, falando ali outras línguas e tudo mais, constantemente ali no filme. Só que eu acho que o contexto da obra não deu certo, não. Entendeu? Era a galera boa no lugar errado. E depois eu assisti uma reportagem no Fantástico, né? A diretora falando que realmente ela não achou coisa escrita comprovando essa viagem, o que aconteceu nessa viagem, não tinha muitas cartas e tudo mais. Eu até comentei, cara, eu falei, caraca, fica difícil defender o cinema nacional. Porque, poxa, você tá comemorando o bicentenário da independência, querendo exaltar essa figura do Dom Pedro como o cara que fez tudo isso, pai, e separou o Brasil, tornou o Brasil independente, e tu faz um filme que, mano, era 99,9% detonando Dom Pedro. Dom Pedro taxado de maluco, doente, impotente, perturbado, sabe? Frágil, vulnerável, tudo, fraco, tudo num homem só. Falei, cara, até falei com a minha mãe, poxa, eu tô comemorando uma parada extraordinária que eu fiz no Brasil e tudo mais, alguém vem e pega um filme e acaba comigo, eu levantava do túmulo e vinha perguntar, qual é o teu problema? Tá ligado? Ok, que era a intenção da diretora mostrar o Dom Pedro desse jeito, mas eu acho que ela exagerou demais, tudo bem que o Dom Pedro não batia muito certo não, né? Mas ela exagerou demais, tá ligado? Demais. É igual alguém fazer um filme meu, falar, ela não bate bem. Ok, eu não bato bem. Mas agora me taxar de maluca o filme do início ao fim, é sacanagem, né? É sacanagem. Se alguém gostou, comenta aí, porque eu não gostei. Não gostei. Eu nem tive a oportunidade, né, de perguntar às outras pessoas que estavam na sala de cinema se elas gostaram ou não. Porque, assim, todo mundo levantou com a mesma expressão que eu, tipo, hã? O que eu assisti aqui? Com o filme eu consegui ficar constrangida, com medo e com raiva. Constrangida porque, cara, tinha cenas assim, de casal, né? Vamos botar assim, mais a dois, entendeu? E com medo por conta da Leopoldina correndo de branco, cheio de sangue, pulando na água, fico com medo ali. E arrependida, gente, com raiva, porque, cara, eu paguei dinheiro ali, paguei dinheiro de passagem, de lanche, de cinema pra poder. Falei, pô, vou assistir um filme maneiro, né? E não foi isso que aconteceu. Mas fica de experiência e rendeu um conteúdo, né? Estreou o canal aqui, um quadro no canal sobre filmes. Vou encerrar o vídeo aqui porque eu acho que eu já falei demais, já falei muito aqui. Então, assim, saibam que vai vir outro vídeo nesse formato aí, talvez eu faça. Tô vendo o próximo filme, não sei se eu faço do Rock 4, se eu não me engano, ou é Rock 3. Acho que é Rock 4, né, da Guerra Fria, não me lembro muito. Não sei se eu faço do Rock 4 ou se eu faço do Forrest Gump. Que é mais ou menos ali, né, no mesmo contexto de Guerra Fria e tudo mais. Direitos civis, movimento hippie. Cara, tem tudo no Forrest Gump. Tudo. Então eu tô vendo aí qual é o próximo filme que eu vou assistir. Eu também tenho que ter tempo, né? E é isso aí, gente. É isso aí. Obrigada por assistir até aqui. Se tu chegou até aqui, ainda não deixou o like, não se inscreveu, cara, você tá marcando muita bobeira, tá de cara pro alto aí, entendeu? Eu criei lá um perfil lá no Insta, onde eu falo de história. Foi o que eu falei, lá eu vou abordar temas que talvez eu não aborde aqui, e aqui temas que eu não aborde lá. Então se você quer ter um conteúdo maneiro meu, cara, você tem que ficar lá e ficar aqui e ler os artigos, tá ligado? Ler os artigos que eu produzo. Então assim, não marca bobeira, me segue aí nas redes sociais. E é isso, me aguarde que segunda-feira que vem tem vídeo novo. E tá saindo às 6 horas agora, 6, 7 por aí, porque eu tô vendo um melhor horário pra postar e tudo mais. Quase falei árabe aqui agora. Um melhor horário pra postar e agora.
porque eu tô estudando de manhã e tudo mais, então assim, acho que de noite é o horário mais, assim, bom de fluxo de pessoas assistindo e bom pra mim postar com calma, do que de manhã cedo e tudo mais, porque eu acordo 6 horas da manhã, ninguém vai ver 6 horas da manhã um vídeo eu falando de história, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o vídeo e me aguardem que semana que vem eu tô de volta, tá bom? Valeu!